Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a carta de Ogneto, esse padre apologeta, nosso 8º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 12. É o último capítulo e assim nós terminamos esta obra da antiguidade, essa pérola da antiguidade cristã, que é essa carta que alguém, não se sabe quem foi o autor da carta, se conhece simplesmente o destinatário, que é Diogneto. Então nós estamos aqui no 8º encontro, capítulo 12. Vamos fazer a leitura desta carta, final da carta a Diogneto. A verdadeira ciência na Igreja, pela vida unida à caridade. Se atendermos a elas, se escutardes com zelo, isso aqui ele falando para Diogneto, sabereis tudo o que Deus prepara àqueles que o amam. Isso aqui nós vemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Sabereis tudo o que Deus prepara àqueles que o amam sinceramente e que se transformaram num paraíso de delícias, produzindo em si, isto é, dentro de si mesmos, uma árvore fértil e frondosa, ornada de frutos vários. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Parágrafo 2. Nesta região foram plantadas a árvore da ciência e a árvore da vida. Mas não é a árvore da ciência que mata, e sim a desobediência que mata. Foi por causa da desobediência que a morte entrou no mundo. Não é pela árvore em si, não é? Mas é pela desobediência que se faz a Deus. A árvore não é a culpada é a desobediência. Aliás, o culpado é aquele que desobedeceu. Terceiro, não é obscuro o que está escrito, que Deus no começo plantou a árvore da vida no meio do paraíso, mostrando através da ciência e vida. Como não usaram dela puramente os primeiros homens, por sedução da serpente, foram despojados. Porque a árvore foi plantada por Deus, né? Essa árvore é a árvore da ciência, do bem e do mal, né? Mas o problema é, a árvore existe, mas a intenção usada, né, não foi pura. E se deixando seduzir, os homens usaram daquilo que não podia. Então o problema não está na árvore, o problema está na pessoa. Não há vida sem ciência, nem ciência sólida sem vida verdadeira. Por isso as árvores foram plantadas uma perto da outra. A árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Quinto, o apóstolo conhecedor da força desta relação censura a ciência que se exerce sem o mandamento da verdade. A ciência só tem sentido se ela vem acompanhada da inteligência com sabedoria, em vista da vida. A ciência deve estar a serviço da vida. Não a vida a serviço da ciência para ser manipulado pela ciência, para que as pessoas ganhem em cima das necessidades e sofrimentos dos outros. A ciência incha, porque ela pode se tornar
A pessoa que da ciência pode se tornar prepotente, arrogante, não é? Mas a caridade edifica. Se a pessoa tem no princípio de fazer o bem à pessoa, né, nós vemos que o ato da caridade é que vai edificar. Eu lembro que o fato é o seguinte, um pesquisador, ele age por amor à ciência, por amor às pessoas, para descobrir meios para a vida. Mas do momento em que ele descobre isso, como ele é manipulado pelos investidores, como ele é manipulado pelos laboratórios, aquele resultado daquela paixão do cientista vai ser manipulado não para colocar a serviço da vida, mas para colocar a serviço do ganho, né? Fazer riquezas sobre as descobertas. Não é uma realidade que é colocada como patrimônio da humanidade, mas uma realidade que é colocada a serviço de empresas que querem lucrar com a doença e com o sofrimento dos outros. É a desvirtualização do sentido da ciência que deveria trabalhar com caridade. Sexto, quem julga entender algo sem o conhecimento verdadeiro, um conhecimento sem a verdade, atestado pela vida, ignora, é seduzido pela serpente, porque não amou a vida, mas amou o seu próprio desejo e quis fazer do seu desejo uma realidade de poder. Porque ao desejar o fruto, ela foi preciso que aquele fruto se tornasse posse, poder para a pessoa, e depois ela vai consumi-la. Mas quem adquiriu o conhecimento com temor, que o temor dá o sentido do valor, do significado maior da vida, e também de Deus, no caso, e procura a vida como bem maior, planta em esperança na expectativa dos frutos. Sétimo, a ciência te sirva de coração, uma ciência para a vida, ciência que faz as pessoas descobrir o sentido do amor. A vida seja a palavra verdadeira, o valor da vida, bem acolhida. Se tens esta árvore e produzes frutos, sempre colherás o que é desejável diante de Deus, o qual a serpente não tocará, e no qual não se mistura engano, porque ela é feita com boa consciência, ela é feita para o bem, e ao fazermos a escolha do bem, o mal não se aproxima. Embora ele continue ativo, mas ele não se aproxima. Ele se torna impotente pela busca do bem. Nem Eva é corrompida. Então aqui faz uma referência a Eva, a igreja. Mas a virgem é acreditada. Aqui é uma referência eclesiológica da igreja. A salvação é mostrada, é revelada. Os apóstolos são dotados de inteligência, trabalham pela graça para a vida das pessoas. A Páscoa do Senhor se adianta, se aproxima, reúne-se os coros e harmonizam-se com ordem para a sua celebração, e ensinando aos santos, alegre-se o Verbo, por quem é glorificado o Pai. Através do Filho se glorifica o Pai. E, glorificando o Pai, nós alegramos o Verbo, o esposo da igreja, né? A ele, ó Pai, seja dada a glória nos séculos. Amém. Então, com esta leitura, nós terminamos esta carta a Diogneto, porque a grande Virgem é a igreja, a esposa de Cristo, sem mácula, que Cristo amou e por ela se entregou, a lavou na água do batismo para santificá-la. E essa igreja, é através dela, que é através do conhecimento, da sabedoria, da ciência, uma ciência que gera vida, que nós podemos
alegrar o Filho, o Verbo eterno do Pai, a palavra do Pai, né? E através dessa alegria dada ao Filho, que nos resgatou na cruz e ressuscitou, seja louvado então o Pai, autor e princípio de toda a obra da salvação. Então, com isso, nós terminamos este nosso encontro. Espero podermos começar no nosso próximo encontro as catequeses mistagógicas de Cirilo de Jerusalém. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.